boa tarde. Aqui quem fala é Iveson. É, nessa videoaula, eu vou estar tratando com vocês sobre administração, tá? Basicamente, a introdução à administração empresarial. Então, nessa aula 1, como vocês estão vendo aqui no slide, eu vou estar tratando com vocês o conceito geral, que vai ser, teoricamente, a introdução do módulo. Ou seja, aqui a gente vai ver o que é administração e os principais pontos que a gente precisa saber para poder começar a entender esse conteúdo, tá? Esse universo que é a administração. Então, vamos lá. Primeiro tópico, o que é a administração? Vê só, galera, eu conceituei aqui como o seguinte: a administração é a ciência que estuda toda forma de administrar, ou seja, gerenciar a sua empresa, para extrair o seu melhor para alcançar seus objetivos. Então, teoricamente, a administração é o estudo da forma que você tem de administrar e gerenciar a sua empresa, onde você vai analisar os principais pontos, tanto das pessoas que trabalham ali, tanto dos recursos que você tem dentro da sua empresa. Quando eu falo de recurso, me refiro a não só a financeiro, como recursos gerais. A gente vai chegar nesse ponto mais à frente. Mas é basicamente este estudo de você como se portar dentro da empresa e como fazer o melhor para que sua empresa consiga alcançar os objetivos que serão dados por vocês. No caso, o administrador, a administradora, futuramente, caso algum de vocês queiram ser, esse é o caminho. A administração estuda toda forma de administrar a sua empresa e extrair aquilo de melhor para alcançar os seus objetivos, tá? Então, entenda-se que a administração é esse conceito aqui. Isso aqui é só uma forma que eu utilizei de explicar, mas você pode estar explicando isso de diversas formas, tá? Tem vários conceitos, várias definições. Então, mas todos têm o mesmo sentido, que é você saber se portar na sua empresa e controlá-la para poder alcançar os objetivos adiante. Ó, esse primeiro conceito aqui, que foi o que é Venato, a gente vai fazer o seguinte: para a gente poder entender a administração em geral, a gente viu o conceito, né, o que é administração, mas para que vocês entendam assim os próximos assuntos, como os outros se portaram, como é que um administrador tem que se portar, o porquê daquilo, a gente tem que começar do início, no caso do conceito geral. É como se, um exemplo, você fosse fazer direito, o conceito que você tem que se basear é as leis. Como a gente vai estar vendo a administração, o conceito que a gente tem que inicializar, se basear, são os autores. São os administradores, sociólogos que fizeram estudos com a administração e ajudaram o mundo a entender como aquilo funciona, tá? Então, o nosso primeiro autor, no caso, um dos mais antigos, também é brasileiro, tá? É esse carinha aqui que está aqui no canto. É o Chiavenato. Se escreve com CH, mas se pronuncia como se fosse um Q, tipo Chiavenato. Enfim, esse cara ele foi o primeiro autor da administração, como vocês estão vendo aí, e o objetivo dele foi mostrar ao mundo como era o administrador e o papel do administrador dentro da empresa. Mas como assim? Vê só. Para ele poder explicar a administração, ele usou como referência o administrador. E ele foi lá direto na etimologia da palavra. Ou seja, ele pegou a palavra administra, que é administrador, no caso, de origem latim, e através dessa palavra ele fragmentou em dois pedaços, que foi o AD e o ministra, para poder explicar e chegar à sua definição. Vê só, ele disse que AD vem da palavra direção, como se fosse um caminho que o administrador tem que tomar para alcançar uma determinada coisa, um resultado, um objetivo. E essa palavra minister vem de subordinação, ou seja, é um processo de subordinação. Mas se você parar para pensar, você fala, pô, peraí, subordinação vem da palavra subordinado. Subordinado é a mesma coisa que empregado.
Então, ele está dizendo que o administrador é o empregado da empresa? Sim. Como eu representei aqui ao lado nesse Smart Art aqui de hierarquia, ele, resumindo essa explicação baseada na palavra administer, que é de origem latim, ele criou a definição. A administração é baseada, é manuseada por um administrador, beleza? Então, ele definiu que administrador é aquele que presta serviço para o outro. Ou seja, ele quis dizer que existe um dono e que abaixo do dono estava o administrador. Então, o administrador é um subordinado do dono. Opa, foi mal, acabei passando sem querer. Então, o que é que ele quis dizer com isso? O administrador presta serviço para o outro. Isso é um processo, uma definição antiga, mas que é vista até hoje, porque todo administrador, o papel dele é tomar conta da empresa, é administrar aquela empresa. Só que aquela empresa não é necessariamente dele. Ele pode ser o dono e pode administrar, mas em casos maiores, como um exemplo, a McDonald's. É um exemplo que todo mundo conhece, é um dos maiores restaurantes fast foods do mundo, tem em várias partes do planeta. E como funciona? Os irmãos, se não me engano, são 2 irmãos que fundaram a McDonald's. Eles têm, como eu acabei de falar, polos no mundo todo. Só que o que acontece? Cada país, a gente sabe que tem um costume, tem uma linguagem, tem, assim, cidades, estados diferentes. E o que acontece? Cada loja, cada empresa da McDonald's que é distribuída pelo mundo tem um administrador, pelo menos, ou uma parte administrativa que vai tomar conta daquela empresa para o dono. Então, vamos supor, se eu sou o dono de uma empresa e eu abri uma empresa lá nos Estados Unidos, eu vou contratar um administrador para tomar conta daquela empresa lá para mim. Então, assim, a função dele lá vai ser gerenciar a minha empresa. Ele pode gerenciar isso da forma que ele quiser, contanto que isso me traga lucro futuramente. Então, é aquele esquema. Mas existem, na verdade, 2 tipos de dono, tá? Vamos dizer assim, o dono raiz e o dono Nutella. Como seria? O dono raiz, como eu já conheço casos, são pessoas que, a princípio, falou, pô, eu tenho um sonho de abrir uma empresa. Aí essa pessoa juntou dinheiro, conseguiu, através de seus esforços, montar a sua empresa e começou de baixo. Vamos supor, eu, Iveson, eu ensino informática e administração básica. Se eu quisesse abrir um curso para mim, eu poderia simplesmente arrecadar recursos com o meu trabalho. Futuramente, quando eu tivesse bem estruturado, eu poderia, sei lá, alugar um salão, alugar um prédio e abrir meu curso. A princípio, eu não vou ter funcionários trabalhando para mim. Então, teoricamente, possa ser que eu consiga encontrar, sei lá, um divulgador e uma recepcionista. Mas eu, como eu tenho conhecimento para dar aula, eu poderia dar aula por enquanto. A princípio, eu sou o dono, só que eu estou trabalhando para a minha empresa, para ela poder crescer. Depois que a minha empresa começasse a crescer e, teoricamente, já arrecadasse um bom lucro, aí eu poderia contratar outro professor para ele ficar dando aula e eu ficar administrando. Futuramente, quando eu tiver muito mais dinheiro, eu posso simplesmente contratar um administrador para tomar conta dessa empresa que eu abri e eu posso abrir outro curso em outro lugar. Então, todo dono raiz, vamos supor assim, ele começou como funcionário e aos poucos ele foi crescendo até ocupar o cargo de dono. É como aquele ditado, é do pequeno que a gente consegue fazer o maior. Não sei se eu falei certo, mas é por aí. Já o dono Nutella, como eu posso dizer assim, vamos supor um exemplo, o dono da Apple, ou o dono da Samsung, ou de qualquer empresa grande que você pensar aí. Se algum dia ele tiver um filho e ele estiver próximo da morte, já estiver idoso, ele pode simplesmente passar sua empresa para o seu filho. Então, teoricamente, esse novo dono, que é o filho do antigo dono, ele não vai precisar trabalhar para poder
sustentar a sua empresa. Ele já vai receber aquela empresa de herança do pai. O que ele precisa aprender são os métodos e as maneiras de gerenciar as empresas e gerenciar os seus administradores. Então, depois de todo esse exemplo que eu quis chegar, é o seguinte: o administrador sempre é alguém que toma conta de uma empresa, e essa empresa sempre, no caso, ou na maioria das vezes, pertence a outras pessoas que são os donos, beleza? Então é isso que ele quer dizer: administrador é aquele que presta serviço para o outro, que o dono sempre está acima do administrador, ok? Então, de Chiavenato, cansei, essa é a explicação, beleza? Vamos passar aqui para o próximo tópico, que é Maximiano. Então, galera, mais uma vez aqui voltando com a segunda parte, né? Eu acabei cortando, dando as editadas no vídeo para fazer uns testes, mas vai estar tudo editadinho e bonitinho para você no final, tá? Se preocupa não. Enfim, no segundo conceito, no caso, eu vou trazer dois autores, eu acho que eu não comentei isso, foi Chiavenato, que eu expliquei ainda há pouco. E esse aqui, Maximiano, ele já é um conceito mais atual. Não quer dizer que aquele outro, por ser antigo, foi apagado. Não, Maximiano veio para completar aquilo que faltava na teoria de Chiavenato. Entende? Chiavenato explicou a administração voltada pelo administrador. Já Maximiano agora ele vai dar uma explicação mais conceitual voltada a uma coisa chamada trabalho em equipe. Ok? Então vamos lá. Maximiano ele definiu a administração da seguinte maneira: é um tipo de esforço sinérgico com um alto grau de racionalidade para a conquista de um resultado, de um objetivo, que não estaria presente de forma autônoma ou autossuficiente. Vamos lá. Para ficar mais simples de vocês entenderem a explicação que eu vou dar agora, porque aqui está de acordo com as palavras dele, mas eu vou explicar de uma forma que seja mais simples de se compreender. Para facilitar, tá aqui, esforço sinérgico ou esforço conjunto, como também pode ser chamado, significa trabalho em equipe. É basicamente um trabalho onde todos vão cooperar para alcançar aquele objetivo. É o que ele quer dizer com esforço sinérgico. E essa parte de alto grau de racionalidade é um meio para alcançar um fim. Ou seja, pode ser compreendido da seguinte maneira: é um caminho onde você escolhe a forma que você vai alcançar o seu objetivo. Um exemplo: eu quero passar na faculdade, eu quero passar no concurso público para ser policial, bombeiro, ingressar na faculdade, tanto faz. Meu objetivo é esse: passar de ano, passar na faculdade. O que é que eu faço? Eu estudo. Eu separo 2 horinhas por dia para estudar uma matéria, posso fazer simulados online, tanto faz. Então, assim, não importa o caminho que eu vou tomar, o importante é eu conseguir alcançar o meu objetivo. Então, isso que é alto grau de racionalidade, é você pensar numa forma de alcançar seu objetivo. Só que aí vem um detalhe, vê só, um exemplo. Meu objetivo é ficar forte, eu quero ficar bodybuilder, ficar fortão. Beleza, o que é que eu posso fazer? Eu posso ir para academia, regular minha alimentação e treinar direitinho para ficar trincadão, aquele shape maroto. Só que aí, demora, é um processo que demora, requer um esforço a mais, vamos dizer que é um objetivo de longo prazo, tá? Ele vai demorar um pouco para que eu fique bem forte, ou pelo menos do jeito que eu quero. Já existe outra forma, eu posso simplesmente tomar bomba e treinar. Teoricamente eu vou crescer, ficar inchado muito mais rápido do que o normal. Só que aí é que tem, né? Eu vou me prejudicar, teoricamente falando, pelo fato de ter tomado bomba. Então, eu vou alcançar meu objetivo? Vou. É um caminho seguro? Não. É isso que eu quero dizer. Existem várias formas de você alcançar seus objetivos. Só que alguns desses caminhos poderão ter riscos. Sempre tem risco na vida, tá? Então, teoricamente, alguns caminhos terão riscos muito maiores e outros menores.
Em certos casos pode até nem haver risco, dependendo da situação, mas é isso, você tem uma autoprofissionalidade, você tem que saber direitinho pensar e trabalhar em equipe para vocês pegarem o melhor caminho para poder alcançar esse objetivo. É isso que o Maximiano quer falar. Ele diz que a administração é um trabalho em equipe, onde todo mundo faz a sua parte, todo mundo coopera em um caminho bem, assim, bem tranquilo para você alcançar seus objetivos. Então, para ele, é um trabalho em equipe, onde todo mundo tem um método, um caminho de alcançar aqueles resultados, tá? E ele diz depois aqui no cantinho, ó, que isso não está presente se for feito de forma autônoma ou autossuficiente. Ou seja, se você quiser fazer as coisas sozinho, sem a sua equipe, você não vai conseguir resultados. Ou autossuficiente. Autossuficiente é você fazer as coisas pela metade. Um exemplo é, vamos supor que eu tenho que formatar 20 computadores lá na minha sala de trabalho, né, na minha empresa, para poder ensinar Excel. Eu tenho que formatar os computadores e instalar o Excel para poder passar a aula para 20 alunos que irão começar amanhã, tá? É só um exemplo. Aí vamos supor que eu estou cansado, estou com preguiça e eu só formato 10. Eu digo, não, matricularam 20 pessoas, mas eu acho que na primeira aula só vai vir 10. Então, eu formato os 20, mas eu só instalo o aplicativo em 10 computadores. O que é que pode acontecer? Vamos supor que de repente chega às 20 pessoas no outro dia, os PCs vão estar formatados, mas não vai ter Excel para todos. Ou seja, eu não vou conseguir alcançar aquele objetivo que eu queria, porque eu não fiz tudo completo. Então, autossuficiente são coisas feitas pela metade. Resumindo, Maximiano, o que é a administração para Maximiano? É um tipo de trabalho em equipe, onde todos trabalham unidos em um único caminho que vai alcançar aqueles objetivos de forma mais rápida e que requer trabalho em equipe. Beleza? Então, teoricamente, essa é a definição de Maximiano, mas isso é com minhas palavras. Se você entender o contexto e trabalhar com outras palavras para explicar o mesmo sentido, também está correto, tá? Digo isso em relação às provas, a concursos públicos. O sentido contextual é esse aqui, mas você explicando de outras formas que passem o mesmo sentido também vai estar correto, tá? Isso eu garanto a vocês. Vamos ver agora o quarto tópico. O quarto tópico. São 5 tópicos, tá? Se não me engano. Vamos ao quarto tópico. Pronto, galera. Vê só. Esse quarto tópico que fala do objeto da administração, tá? Teoricamente falando, é basicamente o objeto de trabalho do administrador. Que seriam, no caso, como eu estou dizendo aqui, ó, o objeto da administração são as organizações. Organizações são empresas, tá? Então, tipo, quando você vê a palavra organização em alguma explicação ou em algum livro, contexto, prova de administração, a gente vai estar falando de empresas. Se algum desses, professor, mas vê só, se eu falar assim, ó, o que é uma organização? Organização não é eu manter a minha empresa organizada, bem estruturada, para que os outros possam ver que minha empresa está organizada. Não. Esse tipo de estruturamento, de posicionamento, de organização que eu digo em questão de objetos e mantenho minha empresa organizada, o nome disso na administração é logística. É teoricamente esse processo, mas a palavra organização vem de empresa, tá? Vou até colocar aqui do ladinho, uma empresazinha. Enfim, o que é uma organização? Organização, que são essas empresas, é a junção, é a soma de pessoas e recursos para alcançar um resultado. Então, para eu poder ter uma empresa, obrigatoriamente eu tenho que ter pessoas e recursos. Pessoas, óbvio, são as pessoas que vão trabalhar dentro da minha empresa e também as pessoas que irão consumir, os clientes que vão entrar na minha empresa. Já os recursos não é apenas o dinheiro, é tudo aquilo que eu vou ter dentro da minha empresa. Um exemplo,
Eu quero fazer um curso de informática, tá? Eu tenho que ter o dinheiro, tenho que ter a sala, o quadro, o notebook, os computadores para os alunos, estabilizador, recepção. É todo aquilo material, é tudo que não são pessoas que tem que ter dentro da empresa. Teoricamente tem que ter a minha estrutura e tudo que ali é composta, tá? Então toda empresa ela é composta por pessoas e recursos. Se eu tiver apenas pessoas, eu não consigo alcançar meu resultado, meu objetivo. Se eu tiver apenas os recursos, eu também não vou conseguir os meus objetivos. Toda empresa tem que ter pessoas e recursos para alcançar os seus objetivos, para poder ter um resultado. Beleza? Então, se cair algum dia em alguma prova de concurso público falando de organização, lembra, organização são pessoas e recursos juntas para alcançar um resultado, para poder alcançar e conseguir seus objetivos, beleza? Isso que é organização. E lembrem-se, organização ou organizações são empresas, beleza? De que é feita a empresa? Pessoas e recursos. E para que se faz uma empresa? Para alcançar seus objetivos, tá? É todo um sistema que vai resultar em objetivos, resultados, lucros, beleza? Então, vamos agora para o nosso último tópico para encerrar essa aula 1 com chave de ouro, tá? Para a gente poder resumir, dar o resumão final e encerrar essa videoaula. Vamos embora. Bem, nosso último tópico agora para a gente encerrar é o que é administrar. Essa explicação também foi dita pelo Chiavenato, ok? Então vamos lá. Administrar não é nada mais, nada menos que estabelecer metas e operacionalizar o seu alcance. Então vamos lá. Vamos por partes. Administrar é a função do administrador, tá? O administrador dentro da empresa, ele administra. Então ele tem que administrar, beleza? Tranquilo. Ó, estabelecer metas não é nada mais, nada menos que isso aqui que a gente acabou de ver. É você estabelecer os resultados, é você criar os objetivos para que a sua empresa possa alcançar, beleza? Então, todo administrador, ele tem que saber estabelecer metas, porque ele sempre vai estar visando um resultado, tranquilo? Então, além dele estabelecer metas, ele precisa operacionalizar o seu alcance. Operacionalizar o seu alcance é o que a gente chama de pode ser, PODC, mas aquele macetezinho de siglas, pode ser, beleza? Estabelecer metas e pode ser. O que seria o pode ser? Funções que o administrador tem que fazer, ou seja, planejar, organizar, dirigir e controlar pessoas e recursos. Opa, aí vem um aviso. Lembre-se, pessoas e recursos são empresas. Então, ele tem que planejar, organizar, dirigir e controlar a sua organização, que são pessoas e recursos para poder alcançar um objetivo. Como ele vai fazer isso? Planejando, organizando, dirigindo e controlando. Então, para a gente alcançar esse objetivo aqui, para o administrador fazer com que sua empresa alcance esse objetivo, ele vai ter que planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, todo esse processo de administração resulta nesse resultado. Então, vamos dar um exemplo aqui. O que seria planejar? É você pensar e se adaptar como a sua empresa e como a sua equipe vai fazer aquilo ali. Depois que você planejar seus objetivos, que você pensar nesse caminho, você vai ter que organizar as etapas e todo o processo que deverá ser feito para alcançar aquele planejamento. A direção, o dirigir, é você saber guiar as pessoas, saber comandá-las e ditar os caminhos que eles vão seguir. Tipo, para a gente poder alcançar esse objetivo, a equipe, vamos supor, a equipe comercial vai ter que fazer desse jeito. Já o pessoal do setor financeiro vai fazer de outra forma. Você vai ter que sair direcionando as pessoas
para que elas consigam alcançar aquele objetivo. Pois lembre-se, a administração é um trabalho em equipe. E quem é o chefe dessa equipe? Você, o administrador. Ok? E controlar é, no final, você manter o controle da sua equipe, você saber controlá-las, manter tudo em equipe, em sincronia, para que possa acontecer esse esforço sinérgico, esse trabalho em equipe, de todo mundo alcançar aquele objetivo, que no final só vai trazer lucro para o administrador, para os funcionários e principalmente para a empresa, ok? Então, galera, essa foi a aula 1 de administração, onde a gente abordou 4 tópicos. A gente viu 5 tópicos. A gente viu o que era administração. Viu 2 conceitos, que foi do Chiavenato, sobre administrador, e de Maximiano, que foi outro administrador atual, no caso. A gente viu o objeto da administração, que são as organizações, as empresas, que é nada mais, nada menos que pessoas e recursos unidas em prol de um resultado, de um objetivo. E a gente viu o que era administrar, que é a função do administrador de estabelecer metas e planejar, organizar, dirigir e controlar a sua empresa, tá? As pessoas e os recursos, visando aquele objetivo. Então essa aqui foi a aula 1. Teoricamente, na aula 2 a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Então, para a gente poder entender todo o caminho da administração que nós vamos ver, apesar que como esse módulo é apenas um módulo introdutório, são 8 aulas, basicamente, a gente vai ter que entender esse conceito inicial para que futuramente não gere mais dúvidas, ok? Então, qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, tá? Eu vou deixar aqui meu Instagram passando depois na edição. E sempre que vocês quiserem, segue lá, comenta. E qualquer dúvida, pode falar comigo que a gente resolve, tá? Qualquer coisa, tamo junto, tá? Falou, pessoal, um abraço e até a próxima. Até mais!